Olá, sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor David Vieira, de Geografia. Hoje vou falar com vocês sobre a agroindústria brasileira. Para falar de agroindústria, afinal, é um nome que possui duas ideias diferentes inseridas nele: indústria e agricultura. São duas atividades que pertencem a setores da economia diferentes. A agricultura, setor primário; a indústria, setor secundário. Mas, afinal de contas, os setores da economia, eles não são separados e são coisas diferentes? Você vai me perguntar. E era assim, até a década de 1960. Entretanto, hoje em dia, as coisas mudaram. Com o grande avanço tecnológico que ocorreu a partir de 1960, os setores da economia não são tão mais bem divididos assim. Ocorre o seguinte, que antes de 1960, a agricultura, que é uma atividade econômica muito importante, que faz parte da economia brasileira e mundial, é responsável pela produção de alimentos, ela tinha uma característica diferente. O trabalho era feito principalmente de maneira braçal. Era aquele agricultor que ia lá, cultivava e produzia. Principalmente aqui no Brasil, nos latifúndios, que são responsáveis pela produção da monocultura. Pois bem, com o grande avanço técnico-científico que ocorreu a partir desse período, a indústria ela passou a fazer parte da produção no campo. E nós vamos ver isso direitinho aqui. Afinal de contas, professor, do que você está falando? Eu estou falando do fenômeno conhecido como Revolução Verde. A Revolução Verde significou, como eu disse, esse avanço técnico-científico na área da agricultura e da pecuária. Vamos lembrar direitinho o que é agricultura e o que é pecuária? Aí na sua tela. Na parte esquerda da sua tela nós temos um agricultor produzindo manualmente e na parte direita nós temos a pecuária, que é a criação de gado. Pois bem, como nós podemos observar nesse slide, ainda estava no modelo antigo, o agricultor produzindo de maneira manual e a pecuária também, com os trabalhadores, o peão, ordenando o gado, e assim a produção era feita bem diferente de como é feita hoje. Mas afinal de contas, como é que ela é feita hoje? Hoje em dia, com a inserção da máquina no processo produtivo, com a criação de insumos, fertilizantes químicos, agrotóxicos, arados, uma infinidade de instrumentos que possibilitou o aumento da produtividade. Eu estou falando da Revolução Verde, esse fenômeno que significou uma verdadeira revolução no campo. Isso quer dizer que hoje em dia os três setores da economia eles não estão tão separados, eles estão integrados. A máquina arando o campo, na parte esquerda da sua tela, e na parte direita nós podemos observar uns trabalhadores lançando produtos químicos, que eu acredito que sejam agrotóxicos, para que essa produção possa ter uma durabilidade maior, eliminando as pragas ou através do processo de fertilização do solo. Mas afinal, como a Revolução Verde poderia acabar com a fome no mundo? A partir dessas novas tecnologias, criou-se as sementes modificadas, que possibilitam com que os vegetais cresçam com mais força, sejam mais resistentes a pragas. Os solos eles são fertilizados por insumos químicos, possibilitando a correção da acidez desses solos e a prática da agricultura em climas que antes não haviam a possibilidade, como climas frios. Porém, a agroindústria se tornou um grande negócio. Foi apropriada pelas grandes empresas, principalmente empresas multinacionais, e isso acabou acarretando numa maior desigualdade entre os países no mundo, porque os países periféricos eles continuam sendo dependentes da tecnologia, desses insumos, dessas maravilhas que são importantes para o aumento da produtividade, e, ao mesmo tempo, eles continuam sendo exportadores
de produtos primários, como agricultura e pecuária, além de outros, como vocês já sabem. Outro ponto importante é a desigualdade social que a Revolução Verde acabou causando. É importante vocês saberem que a tecnologia ela tem os seus dois lados. Ela pode trazer benefícios, como nós vimos, a ideia de acabar com a fome no mundo, que não aconteceu, e pode trazer pontos negativos também, quando essa tecnologia ela se torna uma propriedade privada que é utilizada em favor de poucos. E o meio ambiente ele acaba sofrendo com isso também, pois com esse aumento da produtividade e com a expansão das fronteiras agrícolas, novas áreas verdes tiveram que ser desmatadas ou queimadas para poder ter mais terreno para essa produção. Esses produtos químicos também, eles podem contaminar as águas subterrâneas e agredir os solos, o que vai trazer consequências negativas, principalmente para a saúde do ser humano. Hoje em dia, vários estudos já indicam que o aumento do número de casos de câncer no mundo, ele ocorre em decorrência do consumo de alimentos contaminados com agrotóxicos ou a água ela mesma sendo contaminada por esses produtos químicos. No Brasil, a Revolução Verde ela mudou o panorama. Isso quer dizer, como nós podemos observar aqui agora no quadro, vem comigo. No Brasil, como eu falei com vocês, houve uma grande revolução no campo. As máquinas, os insumos, as sementes geneticamente modificadas, eles foram introduzidos na agricultura e na pecuária brasileira, principalmente por incentivo do Estado, a partir da década de 1960, com a criação de empresas que fomentaram e utilizaram essas tecnologias como a Embrapa. Pois bem, observe comigo aqui o mapa do território brasileiro e nós vamos entender um pouco melhor como ocorreu essas transformações no campo e que acabou acarretando em todo o país. Aqui, como nós podemos observar, nós temos dois mapas do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O mapa superior, ele está mostrando aqui o ano de 1950 a 1960. O outro também. Mas como assim, professor? Em 1950, olha aqui, o Brasil ainda possuía essa configuração aqui com relação à formação vegetal. A floresta amazônica aqui na região norte, olha só, ela ainda tinha um tamanho considerável. O cerrado aqui na região centro-oeste, parte da região nordeste, pegando até a região sudeste. Ele ainda predominava na parte central do território brasileiro. Aqui na região sul já era uma área mais antropizada, com uma parte ainda predominando o cerrado e as formações vegetais típicas desta região. Aqui no de baixo, no final de uma década, olha a transformação que ocorreu. Já no ano de 1960, ano em que a Revolução Verde chega com toda a força no território brasileiro, nós podemos observar que a cor vermelha, que representa a área antropizada, ou seja, a área da produção da agroindústria e também da urbanização. Ela já se expandiu de maneira em que a floresta amazônica ela se encolheu e o cerrado também, principalmente, ficou bem encolhidinho. Observemos que a região centro-oeste foi uma das regiões em que ocorreu a maior retirada desta formação vegetal. O Brasil ele era conhecido desde o período da colonização como um grande exportador de matérias-primas e principalmente como uma potência agrícola. A Revolução Verde só fez em ampliar isso. O Brasil se tornou um dos principais produtores de soja, por exemplo, ocupando o segundo lugar, ficando apenas atrás dos Estados Unidos. Produz também laranja e grãos. Se destaca no cenário internacional devido a essa potência agrícola que apresenta. Contudo, ainda apresenta uma grande dependência de tecnologia e de insumos agrícolas
que acabam sendo produzidos pelas indústrias transnacionais dos países centrais. A Revolução Verde no Brasil, ela significou um aumento da desigualdade, pois ela ampliou a concentração de terras, que já era grave, favorecendo os latifúndios, as grandes porções de terras, e a monocultura, em detrimento da agricultura familiar. É importante lembrar que essa produção da monocultura, da agroindústria, é destinada para abastecer o mercado interno, principalmente dos países centrais. Os custos sociais foram grandes com o avanço da tecnologia no campo, como, por exemplo, o desemprego estrutural. Você já ouviu falar essa palavra? Desemprego estrutural é aquele tipo de desemprego que ocorre quando uma mão de obra ela se torna obsoleta, quando a máquina ocupa o lugar do trabalhador. A Revolução Verde tinha por finalidade, lá no início, gerar emprego, acabar com a fome, mas no Brasil isso não aconteceu. Pelo contrário, o trabalhador ele acabou sendo expulso do campo e foi em direção às grandes cidades ocupar esses espaços em busca de melhores condições de vida. Esse processo, você já deve ter ouvido falar, ele é conhecido como o êxodo rural. E a principal consequência foi o inchaço das cidades e o agravamento dos problemas urbanos, como a desigualdade social, pois é muito difícil para uma pessoa que sai do campo começar uma nova vida numa cidade, num ambiente totalmente diferente do seu de origem. O meio ambiente ele pede socorro, pois como nós podemos observar, a monocultura ela vem se expandindo e aumentando o desmatamento das formações vegetais brasileiras, que são principalmente ricas em biodiversidade. E a biodiversidade, sempre é bom lembrar para vocês que é a nossa riqueza natural. É aquele tesouro que está lá escondido, que no futuro pode servir para, por exemplo, a cura de uma doença, uma invenção extraordinária, e nós devemos valorizar e preservá-la. Além disso, a contaminação dos lençóis freáticos pelos agrotóxicos, pelos produtos químicos e também do solo, vai acarretar uma variedade de processos negativos. É importante dizer para vocês que outros problemas surgem a partir desse processo, como a erosão, que é o transporte de sedimentos, e o assoreamento dos rios. Isso agrava o processo de desertificação, que vai influenciar ainda no problema em escala global, que é o problema do efeito estufa, do aquecimento global. Pois bem, pessoal, a Revolução Verde foi implantada no mundo, no Brasil, como foi falado no início, uma tentativa de melhorar, de produzir mais, acabar com a fome e para que as pessoas pudessem se beneficiar das novas maravilhas da tecnologia. Mas isso não aconteceu. Por isso que é preciso ter esse equilíbrio entre o aumento da produtividade e a preservação ambiental e a responsabilidade social. E aí? Aprendeu direitinho? Está sabendo mais agora sobre a agroindústria brasileira? Então vamos ao nosso desafio na tela. Qual foi a grande transformação que causou a Revolução Verde? Alternativa A, inserção de máquinas e tecnologia de ponta. B, aumento da mão de obra no campo. C, diminuição da desigualdade social no campo. O reloginho na tela. E a resposta correta, alternativa A, inserção de máquinas e tecnologia de ponta. Isso significou a Revolução Verde no mundo, de maneira resumida para vocês. Pois bem, chegamos ao final da nossa videoaula. Fique ligado, assista às aulas do Rio Educa na TV. Eu vou ficando por aqui e te espero na próxima.